Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos para a nossa aula número 9, onde a gente vai falar um pouquinho da RDC 216 de 2014 e da RDC 275 de 2002. Certo? Essas resoluções da Anvisa trazem, né, a 216 sobre o manual de boas práticas, sobre as boas práticas, né, na verdade, no serviço de alimentação. Então, ela regulamenta toda a parte de infraestrutura física, como deve ser o serviço de alimentação, como devem ser os procedimentos, né, para as boas práticas no serviço de alimentação, sobre os manipuladores. A gente vai falar inicialmente mais sobre ela. E a 275 trata sobre as boas práticas para as indústrias, para os estabelecimentos industrializadores. E trata do manual de boas práticas, a elaboração desse manual de boas práticas e dos POPs, que também são obrigatórios, né, pela LBC 216 para os serviços da alimentação. Então, a gente vai abordar um pouquinho isso. Eu dividi a aula em duas partes. Nessa parte inicial, a gente fala um pouquinho mais das boas práticas em serviço de alimentação. E na parte final, que é um pouco mais curta, a gente vai falar do manual e dos POPs, como elaborar o manual de boas práticas e como elaborar o POP. No material que eu deixei no Classroom para vocês, tem o vídeo, né, da aula, o áudio e também tem os materiais em PDFs. Além da aula em PDF, né, que eu disponibilizei para vocês, tem os materiais complementares, onde eu coloquei as duas resoluções, né, na forma íntegra delas, para vocês terem acesso, consultarem. Então, não é uma leitura obrigatória, mas é recomendado que vocês acessem, olhem, né, leiam pelo menos parcialmente esse material para ter um pouco mais de conhecimento, certo? Isso vocês vão se deparar em breve, né? Também já nos estágios vão estar em contato com essa questão das boas práticas, a questão do manual, a questão dos POPs, né? Então é interessante que vocês tenham um pouquinho desse conhecimento, ok? Então vamos lá. Por que a RDC 216 foi elaborada, né? Ela foi elaborada para garantir a saúde da população, né, contra as doenças provocadas por alimentos que possam ser consumidos de forma contaminada, como a gente já falou. Então, o objetivo das resoluções é proteger a saúde dos consumidores, né? Elas também foram elaboradas, né, para auxiliar os manipuladores e comerciantes, então vai auxiliar os serviços de alimentação, os pequenos comércios de alimentação, a ter os cuidados necessários, né, as boas práticas necessárias para garantir a proteção dos consumidores e evitar as contaminações, né? A 216, né, dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas em serviços de alimentação, que é principalmente os estabelecimentos, né, restaurantes, cozinhas, lanchonetes, padarias, né, serviços que oferecem alimentação à população. E trata dos requisitos gerais para esses serviços, né, aplicável em todo o território nacional. Então, as duas legislações são aplicáveis em todo o território nacional, mas elas podem serem também complementadas por resoluções regionais. Então, elas são resoluções nacionais, mas cada estado, através da sua Secretaria, né, de Saúde estadual, ou através dos municípios, através da Secretaria Municipal de Saúde, podem editar normas complementares de acordo com as peculiaridades de cada região. Então, se vocês forem trabalhar em diferentes regiões, vocês têm que se atentar também para as resoluções municipais e estaduais que também regem e muitas vezes esses serviços de alimentação, ok? Porque eu vou trabalhar em outras regiões. A 275, por que ela foi elaborada? Para aperfeiçoar as ações de controle sanitário na área de alimentos. Também para garantir a saúde da população, aperfeiçoando esse controle, dispondo, né, sobre o manual de boas práticas, a obrigatoriedade do manual de boas práticas na indústria de alimentos e também no serviço de alimentação. Harmonizar as ações de inspeção, então ela traz um checklist, a 275, que tem um checklist para 275 e 216, e eu disponibilizei para vocês ali. Então, esse checklist harmoniza a forma de você fazer uma inspeção em um estabelecimento produtor ou um estabelecimento de serviço de alimentação. Então, fica uma forma padronizada de você inspecionar em todo o território nacional. Ela vem também complementar um regulamento técnico anterior, né, que era essa portaria do Ministério da Saúde,
326 e 97. E fazer, né, trazer as boas práticas para os estabelecimentos também produtores. Desenvolver um instrumento genérico de verificação, é isso que eu falei também do checklist, então esse instrumento facilita essa harmonização e essa fiscalização da inspeção sanitária e da aplicação das boas práticas e da elaboração do manual de boas práticas. Ambas, tanto a 216 quanto a 275, elas também vêm trazer, né, recomendações do Código, elas vêm aplicar recomendações do Código sobre o manual de boas práticas e as boas práticas em serviços de alimentação e em estabelecimentos também produtores de alimentos. Então, ambas vêm trazer, traduzir para a nossa legislação recomendações do Códex, certo? Quem não seguir essas recomendações, quem não seguir essas resoluções, né, os estabelecimentos, os serviços de alimentação ou os estabelecimentos industrializadores de alimentos, eles vão cometer infrações, né? Que infrações são essas, né? Aquilo que eu coloquei aí no artigo 2, né? Pode ser complementada pelos órgãos de vigilância estaduais, distritais e municipais, certo? Então, abranger, né, requisitos inerentes a cada local. Então, essas regras, essas resoluções, elas podem ser complementadas, elas não podem ser desautorizadas, mas podem ter normas, legislações dos municípios e dos estados que complementem as recomendações da RDC 216 e da 275. Então, para quem for trabalhar também aí em outras regiões, observar as resoluções municipais e estaduais. Mas, caso não sejam cumpridas essas resoluções, né, a inobservância ou desobediência dessas resoluções pode levar à infração de natureza sanitária, né? E a infração chega a essas penalidades. Então, as infrações sanitárias podem ser primeiramente punidas com advertência, multa, apreensão, inutilização, interdição do produto ou do estabelecimento, cancelamento de registro, né? Ou até a proibição de propaganda, ou chegando a multas aí que superam valores milionários aí, né? Então, dependendo do tamanho do nível de dano que isso causou à população, tamanho do prejuízo, isso pode chegar a multas acima, inclusive, desses valores que está prevendo aí nessa lei de 77. Hoje, ainda atualizado, pode chegar a valores muito maiores que isso, certo? Para quem se aplica, né? Para quem se aplica a 216. A 216, ela se aplica aos estabelecimentos, aos serviços de alimentação. Então, estabelecimentos que fazem manipulação, preparo, fazem fracionamento, né, de alimentos, fazem armazenamento, distribuição e transporte, né, os pequenos estabelecimentos que fazem esses procedimentos, pequenos comércios, que põem à venda e entrega de produtos preparados para o consumo, prontos para o consumo. Então, se aplica a quem? Cantinas, buffets, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessen, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, né? E vários congêneres e vários outros estabelecimentos do mesmo gênero, né? As cozinhas de estabelecimento de saúde, elas não se aplicavam essa resolução até 2014. Então, a resolução, a RDC 52/2014, ela veio estabelecer que as normas da 216 também se aplicam às cozinhas de estabelecimentos de saúde. Antes disso, as cozinhas de estabelecimentos de saúde, cozinhas de hospitais, de clínicas, elas tinham regras próprias, né? Elas tinham uma outra RDC, que era a 50, que se aplicava a essas cozinhas de estabelecimentos de saúde. Mas a partir dessa RDC de 2014, a RDC 52, as cozinhas de estabelecimentos de saúde são necessárias também seguir as boas práticas recomendadas, né, que dispõe aí na RDC 216. Agora, quem for trabalhar aí como nutricionista em cozinhas de estabelecimentos de saúde, hospitais, clínicas, enfim, também tem que ter o conhecimento dessas regras que vão fazer parte aí dos critérios que vocês devem ter que seguir nas boas práticas de manipulação dos alimentos. Ok? Para quem se exclui da 216? Se exclui estabelecimentos que têm regulamentos próprios, né? Então, lactários, né, tem um regulamento próprio, que é a ADC 307, né? Lactários são os dentro do serviço de saúde que fazem preparações de leites, né, preparações de soluções lácteas aí para
recém-nascidos, enfim. Então, esses lactários, eles têm uma resolução própria, deve ser seguida essa resolução de 2002, que é 307. Os bancos de leite, né? Então, bancos que fazem recepção, armazenamento, pasteurização, distribuição de leite humano, né? Então, tem uma outra resolução própria também, que é a DC 171 de 2006. Vocês também podem trabalhar em ambas, nesses tipos de serviço, então tem que atentar para essas resoluções para trabalhar com isso. Unidades de terapia nutricional enteral, né, que fazem preparações enterais ou parenterais, aí segue uma outra resolução também, que é uma resolução de 2000, né, a resolução número 63. Então, esses estabelecimentos têm resoluções próprias e não se aplica a RDC 216. Estabelecimentos industrializadores, né, que são as indústrias, de modo geral, né, os grandes estabelecimentos produtores, industrializadores de alimentos, se aplicam a 275, que a gente também vai abordar nessa aula de hoje, né, e a gente vai abordar nela mais falando do manual e não tanto das regras, né, não tanto dos requisitos higiênicos sanitários, né, porque a gente vai focar mais nos requisitos para os serviços de alimentação e vai abordar dela falando do manual e dos POPs. Então, esses estabelecimentos todos têm resoluções próprias e quem for trabalhar nesse tipo de estabelecimento deve atentar também para essas resoluções, ok? Estabelecimentos processadores, né? Então, a 275, para quem se aplica a 275, né, que a gente estava falando, se aplica a estabelecimentos processadores e industrializadores de alimentos. Então, fazem a produção, a industrialização, né? Aí está mostrando na imagem, né, primeiro uma indústria de produtos carnes, né, produção de salsicha, indústria de processamento de frutas, indústria de processamento de sucos, indústria de processamento de polpas, indústrias de processamento de vários gêneros alimentícios, né? Então, se aplicam a LDC 275, que fazem fracionamento, armazenamento e transporte de alimentos industrializados, né? Então, devem seguir as recomendações da 275, ok? Então, nessa primeira parte, né, a gente vai falar mais sobre a LDC 216, que dispõe sobre as boas práticas, né? Dispõe sobre o regulamento técnico de boas práticas em serviços de alimentação. Então, vai falar um pouquinho mais das boas práticas. E depois, na parte 2, a gente vai falar do manual e dos POPs, certo? Então, eu coloquei aqui na aula os tópicos, né, trechos da RDC e algumas interações, imagens, para a gente explicar um pouquinho a aplicação desses tópicos. Mas eu deixei bastante texto também para as pessoas terem acesso à leitura desse conteúdo, né? Eu disponibilizo a aula para vocês, então, para terem isso. E são trechos que estão lá na RDC também, que eu encaminhei para vocês. Vocês podem ler toda a resolução, que está lá na íntegra, toda a resolução também, ambas as resoluções. Aqui eu coloquei alguns trechos dela, ok? Então, como devem ser as instalações, né? A EDC ela se divide em tópicos, né? Fala de instalações, de manipuladores, de preparo de alimentos, né? Tem os tópicos que devem ter cuidados na manipulação e nas boas práticas de manipulação dos alimentos. Então, no primeiro tópico, ela fala das instalações, como devem ser os requisitos sanitários, né? De instalações, né, gerais para a instalação de um serviço de alimentação. Então, o que vocês veem de errado nessas imagens aí, né? Tudo errado, né? Então a gente tem aqui nesse primeiro desenho, né, uma imagem de uma cozinha, né? A gente tem aqui paredes rachadas, o exaustor todo sujo, tem um gato, né, em cima dentro da cozinha, né, em cima do balcão, né, o lixo transbordando, a pia transbordando, moscas, né? Então tá um caos, né, isso aqui, ok? Então isso é um agravo muito grande, né? Que a gente não espera encontrar em nenhum serviço de alimentação. E uma imagem aqui também do armazenamento de alimentos, né? Então, um armário todo com as embalagens abertas, né? Derramado, sujo, né? Tudo misturado, certo? Então, esse tipo de organização tá um caos aqui, não tem organização nenhuma. Então, isso não pode acontecer em um serviço de alimentação. Então, aqui algumas imagens mais próprias, mais adequadas, né? Então, nessa imagem de baixo, aqui da esquerda, a gente vê a mesma cozinha organizada, né? Então, o lixo tapado, né? Foi tirado do lixo, a pia limpa, as paredes não têm rachaduras, né? Não tem mais o gato, né? Não tem moscas também, né? O exaustor está limpo, né? Não está sujo, certo? É engraçado que essa imagem aqui
que eu tirei aí do material que fala das boas práticas, na imagem adequada as janelas estão sujas, e na imagem inadequada as janelas estão limpas, né? Isso é uma curiosidade, mas deve ser manter também a limpeza das janelas, né? Ok? E nessa imagem de armazenamento aqui, né, a gente vê como deve ser o armazenamento adequado, né? Os alimentos devem estar separados do material de limpeza, eles devem estar adequadamente armazenados, alimentos por tipo de alimento, por ordem de entrada ou pela validade, aqueles que vão vencer primeiro devem estar na frente, né? Os que vão vencer depois, para você consumir primeiro os que têm uma validade mais curta, armazenado por tipo de material, né? E os materiais de limpeza também devem estar identificados nas embalagens originais, com identificação, e armazenados separadamente dos gêneros alimentícios, ok? Esses cuidados devem ser necessários, que é o que traz aí nesses trechos da RDC, né? Então, como devem ser as edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios? Devem possibilitar o fluxo ordenado e sem cruzamento de atividades, né? Então, deve ter uma sequência, né? As atividades devem ter uma sequência dentro do serviço de alimentação que não possibilita o cruzamento de atividades. Facilitar, né, a estrutura física, o piso, as paredes, os tetos, devem ser de uma forma a facilitar a manutenção, a limpeza e a desinfecção. O acesso da instalação deve ser controlado e independente, né? O acesso para a cozinha dentro do estabelecimento de alimentação deve ser um acesso controlado, deve ser aberto a todo mundo, né? Pode até ter momentos que você permita a visualização ou a visitação, enfim, do público geral, mas essas pessoas têm que estar adequadamente vestidas, preparadas para entrar em algum momento que seja permitido. Elas não podem ter um acesso livre às áreas de preparação. Deve existir separação física, né, por meio de barreiras físicas das atividades. A recepção deve ter uma parede, né, um ambiente fechado onde vai fazer a recepção. A área de preparo também fechado, né, a área de preparo. Então, cada tipo de atividade diferente deve ser separado por meio de barreiras físicas, né. O piso, parede, teto deve possuir um revestimento que permita ser lavado, limpo, né, um material impermeável também, não deve ser de madeira, né, deve ser um material que possa ser lavado constantemente, né? Ser mantidos íntegros e conservados, né? Sem rachadura, sem goteira, sem vazamento, né? Tudo que não tinha naquela imagem anterior que a gente viu, né? Então, aqui tem uma planta baixa de um serviço de alimentação, né? Então, eu iria pedir a vocês, em aula, analisar isso, né? Fazer alguns comentários. Então, como a gente não tem essa interação, eu coloquei aqui os problemas, né? Que a gente vê aqui, né? Então, aqui uma cozinha, né, dentro de um serviço de alimentação, aqui o salão de refeições, o acesso para o salão, né, e a gente vê que tem algumas coisas interessantes, né, um acesso independente aqui para a recepção de matérias-primas, isso é importante, é necessário, né, um outro acesso aqui para a retirada de lixo também, independente, né, que não tem acesso pela entrada do salão, então isso é muito necessário, né. Já imaginou se a pessoa for recepcionar as matérias-primas, né, produtos carnes, né, aquela caixa de frango, né, que chega, ou pedaços de carne refrigerada, congelada que chega, e tiver que passar pelo salão, né, passar pela cozinha para chegar na área de pesagem, de inspeção, de recepção e armazenamento. Né? Isso seria muito inadequado. Então, ter um acesso independente é muito importante, certo? Um acesso independente aqui para a recepção, a parte de pesagem, né, inspeção do material. Agora, o problema é que o setor de armazenamento está do outro lado. Né? Então, depois que você recebeu a matéria-prima, que você inspecionou, verificou a temperatura, verificou se chegou no peso adequado, verificou todas as questões de recepção, fez o registro, você tem que levar a matéria-prima para, enfim, a matéria-prima, aquilo que chegou de alimento, né, tem que levar para o setor de armazenamento, que fica do outro lado. Né? Então, isso é inadequado. Esse armazenamento está tão distante, isso devia estar na sequência, devia ser aqui do lado, né, que você faz a recepção e já coloca na área de armazenamento, né, seja um almoxarifado geral, né, de alimentos, um armazenamento geral, e seja também a parte de câmara frias, né, câmaras de congelamento, tem que estar tudo na sequência aqui da recepção. Então, não é adequado se transitar, né, com esses gêneros alimentícios que chegaram por todo o ambiente da cozinha, certo? Então, isso é muito inadequado.
Depois do setor de armazenamento, a gente tem que ter as áreas de pré-preparos, que também estão do outro lado, né? O setor de armazenamento está aqui, então os setores de pré-preparo estão aqui na sequência, mas eles deveriam também ser na sequência aqui, a parte de pré-preparo, depois do armazenamento, certo? Vir na sequência aqui. Os setores de pré-preparo, o setor de higienização, depois os setores de preparo de produtos vegetais, né? Depois de serem já higienizados, você vai fazer o preparo desses produtos vegetais, certo? Ele vir na sequência. Não tem também aqui no salão de refeições um banheiro para clientes, né? Os clientes vão usar o banheiro da cozinha, né? O banheiro dos funcionários, não é adequado, então deveria ter um banheiro aqui também, está faltando esse banheiro para os clientes, né? Uma outra coisa que a gente vai falar um pouquinho ali depois que tem é que os banheiros e vestiários eles devem ser separados, né? Não devem ter acesso direto às áreas de preparação ou de refeição. Então, uma antessala, como tem mostrando nessa imagem, é adequado, né? Os vestiários estão aqui, banheiros, né, e vestiários. Então, aqui uma antessala que não permite o acesso direto, né? Então você abre a porta do banheiro ou do vestiário, você dá para essa antessala, né? E não dá acesso direto à cozinha, né? Também nem ao salão de refeição. A porta do banheiro não deve ser diretamente exposta ao salão de refeição nem à cozinha, certo? Então algumas ponderações aí dessa planta de um restaurante. Então, o que dispõe, né, sobre isso a ARDC 216? As portas da área de preparação e armazenamento de alimentos devem ser dotadas de fechamento automático, então não devem ter maçanetas, né? Devem ser portas que abrem para ambos os lados e que permitem você abrir a porta com um simples toque, né? Com o ombro, com o braço, porque muitas vezes vai estar com as mãos ocupadas, né? Transportando o alimento, né? E também você não deve ficar manipulando maçanetas e portas, porque são ambientes de contaminação, então iriam contaminar as mãos dos manipuladores, certo? Também deve dispor de um visor nessas portas para que você, antes de você empurrar a porta, você abrir a porta, você veja o que tem do outro lado, você não empurrar a porta e bater em outra pessoa que está ali com uma bandeja, com alimentos na mão, com algum material que possa se sofrer algum acidente, certo? Se machucar, enfim, sofrer algum acidente. As aberturas externas devem ser providas com telas milimetradas, né? Então, aquelas telinhas finas que impedem o acesso de pragas e vetores, de moscas, de mosquitos, de, enfim, todo tipo de vetor que possa entrar no ambiente de manipulação de alimentos. Então, o cheiro dos alimentos é muito atrativo para os insetos. Então, tem que ter essa proteção para impedir esse acesso dos insetos ao ambiente. Essas telas têm que ser instaladas de uma forma que permita ser removível e lavado essas telas, né? Não pode deixar ali, muitas vezes a pessoa instala, deixa anos, não tira, não lava, não troca, né? Fica aquele negócio que é propício de contaminação. Então, isso não deve acontecer, devem ser removíveis e lavadas periodicamente, certo? As instalações devem ser abastecidas com água corrente, potável, né? Então, água potável, corrente, conexão de rede de esgoto, né? Quando não tem rede de esgoto, né? De coleta de esgoto, uma fossa séptica. Os ralos devem ser sifonados e com grelhas que permitam o seu fechamento. Então, aqui algumas imagens que tratam disso, né? As portas que eu falei, né? Então, de abertura automática, sem acionamento com as mãos, sem maçanetas, né? Então, isso não deve ser, não deve estar presente, né, no serviço de alimentação. As portas internas, elas devem ser dispostas de mecanismos que não necessitem, né, abertura com as mãos, né? Esse visor é muito importante nessas portas, para você ver antes de abrir a porta quem está do outro lado, né? E não causar nenhum acidente, ok? As telas milimetradas, que eu falei, instaladas nas aberturas externas, todos os tipos de abertura de exaustor, abertura de janelas, de portas externas, devem ter essas telas milimetradas para impedir a entrada de vetores. E isso aqui deve ser instalado de uma forma que possa ser removido periodicamente para fazer a limpeza, que não permaneça essa tela milimetrada por muito tempo sem fazer uma limpeza, uma lavagem, que senão vai ser uma outra fonte de contaminação, ok? Sobre os ralos que dispõe ali, né? Sobre os ralos sifonados, né? E sobre dispositivos que tem também dispositivos de grelhas, né? Que permitem o seu fechamento. Então, o que é sifão ou ralo sifonado? Sifão é esse tipo de instalação que a gente vê nos esgotos de pia, né?
onde a gente tem uma curvatura no cano de saída de esgoto. Para que serve essa curvatura que a gente vê aqui? Essa curvatura aqui serve para manter um nível de água aqui, certo? Então, isso aqui serve para manter um depósito de água. Para que serve essa água aqui? Ela serve para impedir que o mau cheiro que vem da rede de esgoto, que os insetos, muitas vezes que podem ter acesso pela rede de esgoto, os vetores, eles chegam aqui nessa água, eles não passam pela água, né? As baratas, esse tipo de inseto não vai passar por esse nível de água. O mau cheiro também não passa, o cheiro ruim de esgoto não passa por esse nível de água. Então, esse nível de água aqui é necessário para impedir esse retorno de mau cheiro, né, ou de vetores da rede de esgoto. Então, tem esse modelo, né, que a gente vê que é o ralo sifonado aqui, tem esse sifão, né, que muitas vezes que é um dispositivo de sanfona, que muitas vezes é instalado erroneamente, as pessoas colocam isso aqui, né, na pia, essa é a instalação da pia, e esticam isso aqui ao máximo, né, para colocar na rede de esgoto. Isso aqui está totalmente errado, isso aqui deve ficar com essa dobra, né, com essa volta nessa instalação para impedir, para acumular água, impedir esse retorno de mau cheiro. Tem outros modelos, como a gente vê esse de metal, que faz também essa função de acumular aqui um nível de água para impedir esse retorno de mau cheiro, e tem esse dispositivo aqui que pode ser retirado, desassociado e lavado. Então, aqui, o que cair de sujeira pela pia, ele pode ser removido aqui embaixo, numa redinha, uma peneira, né, onde você tira, lava, né, limpa e impede que ocorra alguma entupimento da rede de esgoto, certo? Que esse aqui já não tem. E aqui é um modelo, né, um desenho sobre esse modelo aqui, ok? Aqui sobre o ralo, né, também de chão, então esses aqui são ralos, são sifões, né, de rede de esgoto de pia, né, e aqui sobre um ralo que fica no chão. Então, esse ralo tem que ter esse dispositivo, como vocês veem aqui, né, que a tampa está aberta, é um dispositivo que permite abertura e fechamento. Você abre e fecha, né, no momento que vai sair a água de uma lavagem, você abre e depois tu fecha, também para impedir o retorno de vetores, né. Esse modelo aqui, especialmente, ele tem essa peneirinha aqui, né, esse material aqui, que vai ser colocado aqui sobre a saída, né, do esgoto e vai também reter materiais sólidos para não entrar na rede de esgoto e não causar entupimento. Esse tipo também de ralo, o que faz a função do sifão? A gente vê aqui que esse ralo tem o centro mais alto, né? A saída de água é mais alta do que as laterais, né? Por que a saída de água para o esgoto é mais alta? É justamente para propiciar o acúmulo de água aqui ao redor. Aí essa como é que eu coloco? Essa cúpulazinha aqui, né? Ela vai fechar em cima dessa saída de esgoto e vai fazer a função do sifão, vai manter aqui um nível de água, né? E esse nível de água vai impedir também o retorno de mau cheiro, de odores, né? De vetores também. Então, tem que ter a função do sifão, tanto na saída de ralo de chão, quanto dos ralos de pia para a rede de esgoto. Ok? Os ambientes, né, das edificações devem estar livres dos objetos em desuso, né, tanto as áreas internas quanto externas, né, então não ter aquele acúmulo de material desnecessário, material em desuso que fica acumulado, né, desenvolve também pragas, vetores, né, um lugar para apropriação desses vetores, certo? Então, tudo que não for necessário deve ser descartado, não deve ter nenhum depósito de material inútil, né, no serviço de alimentação. As luminárias devem ser apropriadas e protegidas contra exposição e quebras acidentais, né? As que estão na área de preparação de alimentos devem ser protegidas dessa quebra acidental. As instalações elétricas devem ser embutidas, né? Instalação dentro da parede ou protegidas naquelas tubulações que ficam sobre a parede, né? Então, mas essas tubulações têm que estar em bom estado, né? Aquelas tubulações pretas que ficam na parte externa da parede também são permitidas, desde que estejam em bom estado, né? E que permitam a higienização sem ter problema com a eletricidade, certo? A ventilação deve garantir a renovação de ar, mas o fluxo de ar não deve incidir sobre os alimentos. Então, a ventilação é necessária, tem uma troca de ar, né, para manutenção
do ambiente limpo, livre de fungos, de fumaça, de partículas em suspensão, mas esse fluxo de ar não deve incidir sobre os alimentos e nem sobre as bancadas de preparação dos alimentos, certo? E aqui a gente vê algumas imagens sobre a luminária, né? Então, qual dessas imagens é mais apropriada para um ambiente de cozinha, né? Para um ambiente industrial, né? Então, a imagem à direita é mais apropriada. Então, sobre as luminárias, a gente vê aqui as luminárias embutidas, né, no teto, o que não vai permitir o acúmulo de sujeira. Então, essas luminárias pendentes aqui são muito bonitas, né, na nossa cozinha, mas aqui acumula material, né, sobre essas luminárias, também acúmulo de sujeira. Então, as luminárias embutidas é mais adequada, né, facilita a higienização e a limpeza. Além disso, essas luminárias aqui são fechadas, né, com material, muitas vezes acrílico aqui, que impede a quebras acidentais ou explosões. Então, você não vai conseguir bater na lâmpada aqui. Quando você está com algum material, fazendo a limpeza, você não vai ter acesso e bater aqui acidentalmente na lâmpada para estourar. Se a lâmpada estourar também, que pode acontecer, não vai cair o material sobre os alimentos, né? Então, esse tipo de luminária aberta, se tem um problema aqui, se bater, se estourar a lâmpada, de alguma forma, vai cair diretamente sobre os alimentos que estão sendo preparados. Então, isso não é adequado também. Sem falar que todo ambiente aqui é preparado para uma cozinha industrial, ok? Então, essa imagem falando das luminárias, né, é o mais apropriado para o ambiente de cozinha. A parte de ventilação de ar, né, então aqui está mostrando também uma cozinha onde a ventilação de ar está aqui, ó, em cima, né, dos exaustores e que não tem incidência direta sobre as bancadas, né, não incide sobre as áreas de preparação dos alimentos, certo? Então, não deve incidir diretamente sobre a área de preparação dos alimentos, ok? Porque senão o ar, né, muitas vezes pode também ser uma fonte de contaminação, principalmente se ele incidir sobre os alimentos que estão sendo preparados. As instalações sanitárias e vestiários não devem se comunicar diretamente com a área de preparação e armazenamento de alimentos ou refeitórios, né, devendo ser mantidos organizados em estado adequado de conservação. Então, naquela imagem atrás, na ponta baixa, a gente viu isso, eu comentei isso, né? Então, aqui os vestiários, né, e sanitários, eles não devem ter comunicação direta, não devia, essa porta aqui não devia ter direto acesso à área de preparação. Então, tem que ter uma antessala aqui, né, para não ter acesso direto a essa área de preparação, certo? E também, da mesma forma, nos banheiros que ficam no salão, né, nos refeitórios, né, no salão de refeição. Não devem ter acesso direto ao salão, deve ter sempre uma antessala, né, um anteparo aqui, para não ter esse acesso direto. Muitas vezes, nessa antessala aqui, o pessoal disponibiliza uma pia para lavagem das mãos, né, mas não diretamente a porta do sanitário aberta para a área de preparação. Devem ser mantidos organizados em estado adequado de conservação, né? Então, aqui no vestiário, adequadamente organizado, isso é muito importante, né, na cozinha industrial, que os funcionários tenham um local para armazenar os seus objetos pessoais. Muitas vezes eles vêm de casa, né? Tem suas roupas, tem seus objetos pessoais, o telefone, né? Todo o material que ele traz consigo, ele tem que ter um local para trocar de roupa, colocar o uniforme de trabalho, que deve ser usado exclusivamente dentro do serviço de alimentação, não deve vir já uniformizado, né? Vai pegar transporte, vai se locomover, isso vai ser uma fonte de contaminação para o uniforme, então ele chega, troca de roupa, faz a higienização, guarda seus materiais para não levar junto para a alimentação, então ter um lugar de vestiário é muito apropriado para um serviço de alimentação, principalmente os maiores, né? Os banheiros devem ser mantidos limpos, né, com material adequado para higienização, papel toalha, sabonete, papel higiênico, não um lugar organizado, limpo, né, e que dispõe todo o material necessário para a higienização. Ok? Sobre equipamentos móveis e utensílios que entrarem em contato com os alimentos devem ser apropriados para isso, né? Eles não devem transmitir substâncias tóxicas, odores ou sabores. Então, material para manipulação de alimentos deve ser apropriado para isso. Bancada para manipulação de alimentos deve ser apropriado para isso, né? Geralmente bancadas de mármore, granito, de pedras, né? De vidro, né? Uma cobertura de vidro, que são apropriadas para a manipulação dos alimentos, né? Madeira não é apropriado, né? Então pode ter algum tipo de resíduo, certo? Equipamentos de calibração, né, ou de medição, como as balanças do self-service, deve ser periodicamente feita a manutenção
e a calibração desses equipamentos, tá? Evitar erros, né, ao consumidor na venda, na, na, na entrega desse produto, dos produtos dos gêneros alimentícios. Caixas de gorduras, né? Então, as caixas de gorduras devem ser periodicamente limpas. O que são caixas de gorduras? Tem a imagem no próximo slide, né? As operações gerais de limpeza, se for o caso, desinfecção das instalações de equipamentos devem ser registrados. Então, no manual, vai ter um campo de registro, né, de todas as operações de limpeza. Então, periodicamente, quando você faz a limpeza, deve-se ter lá um controle, né, quem fez a limpeza, o horário da limpeza. E esse material de registro deve ser anexado ao manual para fiscalização dos serviços de fiscalização, né, das agências regulatórias. O que é a caixa de gordura? É um dispositivo de flotagem da gordura. O que é flotagem? Na hora que flocula a gordura, ela sobe, né, que ela flota, ela fica na superfície do meio. Né? Então, é um dispositivo onde vai parar o esgoto da pia, vai parar por um tempo, né? Vai reduzir o fluxo, e isso vai permitir que a gordura suba, né? E a gordura não vá para a rede de esgoto, porque a gordura na rede de esgoto, né, no esgoto geral, ela vai sobrecarregar, se tiver um serviço de tratamento de esgoto, vai sobrecarregar o tratamento do esgoto. E se não tiver, se for diretamente para o ambiente, o que não deve ser, né, o que não é nem permitido pela legislação, mas se for diretamente para o ambiente, vai contaminar ainda mais o ambiente, né, porque 1 litro de gordura contamina 10 metros cúbicos de água, né, 10 mil litros de água. Né? Então, a gordura é um grande problema, né, para a contaminação da água potável, certo? Então, é um dispositivo de flotagem da gordura, onde a gordura vai ser separada da rede de esgoto, para impedir que essa gordura vá para o ambiente, certo? E aqui tem uma imagem, né, da caixa de gordura. Né? Então, como que funciona a caixa de gordura, certo? Aqui é a imagem real, né? Então, ela fica nesse estado, realmente. Está um pouco danificado, né? A tampa também está toda corroída, isso aqui deve ser mantido com uma higienização periódica, né? Geralmente, tem muitos modelos plásticos, né, que impedem esse tipo de corrosão. Mas a caixa de gordura vai fazer esse serviço, vai separar a gordura, então vai ficar a gordura boiando, né, lá dentro, e periodicamente essa gordura tem que ser removida, tem que ser tirada essa gordura vai ser colocada no dispositivo, na caixa lá de armazenamento de gordura, onde você vai enviar para tratamento essa gordura, né? Enfim, tem muitos serviços que fazem coleta de gordura usada no serviço de alimentação, e esse material vai ser encaminhado junto. Essa gordura vai ter vários usos, né? Pode servir para fazer sabão, fazer biodiesel, né? Tem vários usos que são usadas essas gorduras já utilizadas no serviço de alimentação. Então, isso aqui tem que ser disposto junto lá quando fazer a retirada daqui. Não pode jogar no esgoto, né? Então, já foi tirado do esgoto para isso, e não pode jogar também em nenhum lixo comum, ok? Como que funciona essa caixa de gordura que vocês estão vendo aqui, né? Então, aqui é a entrada do esgoto que vem da pia, né? Da pia, da máquina de lavar, enfim, de toda a cozinha, né? Então, aqui é a entrada do esgoto que vem. Chega nessa caixa de gordura, esse esgoto, ele para, aqui tem uma divisão, certo? Essa divisão é fechada, tem em cima, e a única passagem do esgoto é por baixo, certo? Por baixo, nesse ponto aqui. Então, a água vem, né? O esgoto vem, bate nessa divisória e vai parar por um tempo aqui. A gordura vai subir e a água vai descer. A água, né, o esgoto líquido, ele vai passar aqui por baixo e vai sair para a rede de esgoto, vai embora, né, para a rede de esgoto, vai embora para a fossa séptica, vai embora. E a gordura vai ficar retida aqui, ó, nessa passagem, vai formar uma camada aqui em cima, e aí você vai retirar isso aqui periodicamente, né? Se você não retirar, vai entupir isso aqui, né? Vai chegar um momento que vai saturar e não vai mais funcionar. Então tem que tirar essa gordura periodicamente. No momento que faz a retirada da gordura, é ideal também que você faça uma lavagem da caixa, porque vai também com o tempo acumulando material aqui embaixo, né? Com materiais sólidos e tal, vai decantando e vai acumulando aqui embaixo. Então é ideal que faça uma lavagem geral, né? Dessa caixa de gordura periodicamente, ok? O que mais? A área de preparação deve ser higienizada quantas vezes for necessário, pelo menos no fim do período de trabalho, né? Então, toda a área de preparação tem que ser higienizada quantas vezes for necessário no dia, né? Se caiu o material, se sujou, vamos fazer a limpeza dessa área de preparação, né? No mínimo, no final do dia, tem que fazer a limpeza, né?
Os produtos saneantes utilizados devem ser regulamentados pelo Ministério da Saúde. Então, não usar produtos de preparo artesanal, que se vende muito comum por aí, né? Tem vários tipos de produtos de limpeza que as pessoas preparam artesanalmente, né? Então você não sabe a concentração, não sabe o que usou para fazer aquilo, se é um produto adequado para entrar em contato com alimentos ou não, né? Então usar produtos regulamentados pelo Ministério da Saúde, produtos que têm um registro, né, para ser usado, usando a recomendação do fabricante de diluição, né? A gente falou disso naquela aula que a gente falou dos desinfetantes, né, e de como esses produtos são afetados, né, pelo ambiente onde eles são aplicados, né? Então, se você usar vários produtos misturados, isso pode também diminuir a eficiência do desinfetante. Então, usar de acordo com a recomendação do fabricante, para não tornar o seu desinfetante tóxico para os alimentos, né? E também não diminuir a eficiência dele na aplicação. Os utensílios usados para higienização devem ser próprios para esse fim, usar um material para higienização, balde, vassouras, buchas, panos, que são usados só para a higienização. Não vai usar um material que é usado para lavar louça, um material que é usado para outros fins, para fazer higienização de bancada, de piso ou de algum equipamento. Então, usar um material separado para higienização, que não são os mesmos que são usados na manipulação dos alimentos, ok? Ter funcionários específicos para a higienização, ter uma pessoa responsável pela higienização, essa pessoa da higienização não deve manipular os alimentos, né? Pelo menos não no momento que ele está manipulando, ele não deve fazer higienização, deve ser pessoas distintas, e a pessoa da higienização, que vai fazer a higienização, de preferência que tenha um uniforme diferente dos demais, dos que estão manipulando, para saber, né, diferenciar, né, para ele verificar também, impedir o contato dele com a manipulação de alimentos, okay? Pode ser uma fonte de contaminação. Sobre o controle de pragas e vetores, né? Então, as edificações, as instalações devem estar livres de pragas e vetores. Isso é imprescindível, né? Como a gente já viu bastante sobre isso. Mas, muitas vezes, o ambiente de alimentação é muito atrativo para essas pragas, né? Ratos, baratas, escorpiões, formigas, são muito atraídos para esses ambientes de alimentação por causa do cheiro, né? Do resíduo de material de gêneros alimentícios. Então, é necessário, muitas vezes, empregar o controle químico. Mas, quando se for fazer um controle químico, a detetização, ela deve ser feita por uma empresa, né? Uma empresa que seja especializada nisso, né? Então, saber se a empresa entende sobre o que ela está aplicando, se é uma empresa idônea, né? Que usa apenas produtos regularizados pelo Ministério da Saúde, que podem ser aplicados em ambientes de manipulação de alimentos, né? Essa empresa também ela deve estabelecer um procedimento, né? Antes de fazer a aplicação de fertilização, ela vai lá, tem que ser separados os alimentos, tem que ser cobertos, tem que ser retirados, né? E após ela vai lá, tem que ficar fechado por tantas horas, né? Para depois ter o retorno das atividades. Então, ter esse cuidado pré e pós-tratamento na detetização para evitar que os produtos da detetização entrem em contato com o alimento, certo? Essa empresa normalmente ela faz, já entrega, né, uma tabelinha de controle onde você expõe, né, no serviço de alimentação, no salão de refeição, né, e também ela entrega uma carta, um laudo dizendo que fez o serviço de detetização e a cada quando é necessário fazer de novo. E esse laudo tem que ser também anexado ao manual, deve ser registrado, porque um dos pontos obrigatórios é o controle de pragas e vetores no serviço de alimentação, ok? Sobre o abastecimento de água, né? Então, toda a água usada no serviço de manipulação de alimentos deve ser água potável, não deve ter outra água que não seja água potável para utilização dos alimentos, né? A produção de gelo e vapor deve ser feita com a água potável, né? Então, usar gelo potável, né, para entrar em contato com alimentos, ou vapor, que é muito usado, né? Água quente, vapor, é muito usado em serviço de alimentação, então deve ser um vapor produzido também com água potável, não usar um vapor produzido com água quente, que pode também arrastar contaminações através desse vapor. A gente sabe que a temperatura alta mata os contaminantes, mas tem alguns que sobrevivem a altas temperaturas e esporos, eles podem ser arrastados com esse vapor por gelo, né? Outra fonte de contaminação que pode ser, né, o gelo para a contaminação, a refrigeração, mas ele pode carregar também contaminantes se ele não for produzido com água potável.
O reservatório de água tem que ser periodicamente limpo, tem que ser edificado com material que não solte resíduos para a água, tem que estar livre de rachaduras, de vazamentos, de infiltrações, de descascamentos, né? Então, deve ser mantido fechado e higienizado no mínimo a cada 6 meses. Então, coloquei aqui algumas regras sobre higienização, né? Do reservatório de água. Então, quando você vai fazer a higienização, é um dos itens de POP obrigatório também para o serviço de alimentação. Então, como você vai fazer essa higienização do reservatório de água? Vai fechar a entrada de água, vai deixar secar o reservatório, né, pelo menos quase todo, né, ficar só um pequeno nível de água lá embaixo, né, esvaziar o reservatório, escovar toda a área interna com uma escova, né, ou com um material de palha sintética, de preferência, que não seja um material orgânico, né, uma bucha sintética, né, uma escova, esfregar as paredes, esfregar o piso do reservatório, né, sem usar sabão, sem usar detergente, sem usar nenhum tipo de produto de limpeza. Apenas a água mesmo, vai esfregar tudo para remover. Depois vai tirar todo esse resíduo do fundo, né? Você vai soltar um monte de material de resíduo que vai ficar, né, no fundo do reservatório. Vai retirar isso, porque se você soltar pela tubulação, pode trancar a tubulação, vai retirar, descartar isso, né? E vai enxaguar com uma água limpa as paredes que você esfregou, o piso, né? Vai enxaguar e vai deixar sair essa água suja. Depois vai pegar uma solução com cloro a 500 ppm, que vocês já aprenderam a calcular também, né? Então é 500 miligramas por litro ou 500 ppm, uma solução com uma alta concentração de cloro e vai passar nas paredes, vai banhar, né? As paredes, o piso do reservatório, deixa sair essa água também um pouco nas torneiras, né? Em toda a tubulação, essa água com cloro. Aí fecha as torneiras, espera ali 30 minutos esse cloro ficar em contato, né, com o reservatório para fazer essa higienização. Depois enxágua novamente com uma água potável, uma água limpa, para você tirar esse resíduo de cloro que está concentrado aí. E aí deixa sair essa água limpa pelos canos, pelas tubulações para fazer essa limpeza. E depois enche o reservatório e usa normalmente. Então, o abastecimento de água, né, e o controle do reservatório, a higienização é um dos itens obrigatórios também de POP para os serviços de alimentação. Ok? Sobre o manejo de resíduos, né, sobre o lixo, né, todos os resíduos. A coleta de resíduos deve ser feita em recipientes identificados e íntegros, né? Então, ter um número de lixeiros suficiente e em capacidade e em tamanho suficiente de acordo com o serviço de alimentação, né? Então, de acordo com o tamanho do serviço de alimentação, tem que ser disposto essas lixeiras em tamanho apropriado e em número apropriado, certo? Esses lixeiros, né, devem ser dotados de tampas que não são de acionamento manual, né, que permitam acionamento sem contato com as mãos, né? Devem ser frequentemente coletados e estocados, né, numa área isolada da preparação e armazenamento dos alimentos, coletar com frequência, retirar o lixo com frequência, né? Preferencialmente que não passe o dia com o lixeiro cheio de material que só vai coletar no final do dia. Isso pode provocar também ser uma fonte de contaminação. Então, coletar várias vezes ao dia, retirar esse lixo várias vezes ao dia e colocar uma área externa aonde vai ser disposta para a coleta do lixo. Então, aqui algumas imagens. O lixeiro, né, não deve ser com acionamento manual, deve ser acionamento de pedal, esses modelos que vocês veem aqui à direita, né? E fazer a coleta do lixo várias vezes ao dia e colocar lá fora, né? De preferência dentro de um recipiente fechado, na parte externa, aonde vai ter acessível a coleta de lixo, onde a coleta de lixo possa chegar lá e fazer a retirada desse material. Não deixar em uma lixeira externa aberta, que também pode ser um ambiente muitas vezes né, de acesso a animais domésticos, gato, cachorro, cavalo, que a gente vê muito aqui em Recife, né? Então, pode passar e fazer, estourar essas embalagens, se espalhar esse lixo. Então, um local fechado, de preferência que seja separado para a coleta seletiva, no caso, lixo orgânico e lixo reciclável, né? Então, organizado também essa coleta de resíduos. Os manipuladores, né? Os manipuladores que apresentarem lesões e sintomas de enfermidades devem ser afastados das preparações dos alimentos, certo? Então, eles podem ser designados para outras atividades, se ele tiver em condição de fazer isso, se ele não for
Se ele não recebeu um atestado médico e não foi afastado das suas funções, você, como responsável, deve retirar ele da área de preparação, da área de contato com os alimentos, se a pessoa está com alguma enfermidade, com uma lesão nas mãos, né, nas vias aéreas, e colocar ele fazer outra atividade que não permita a contaminação, né, ou a proliferação de alguma doença. Então, ter esse cuidado também é muito importante, certo? Os uniformes dos manipuladores devem ser trocados no mínimo diariamente, ou mais de uma vez por dia, se for necessário. Deve ter uniformes extras no serviço de alimentação, porque se a pessoa se sujou, né, com alguma coisa, derramou alguma coisa, só vai lá, troca de roupa, toma um banho, bota um outro uniforme para continuar fazendo a sua atividade. Então, no mínimo, uma vez por dia tem que ser trocado. De preferência que esses uniformes fossem lavados no próprio serviço de alimentação, ou enfim, em uma lavanderia designada só para fazer a lavagem desses uniformes. Se os manipuladores levam para casa os uniformes para lavar em casa, muitas vezes eles lavam com suas próprias roupas e acabam podendo vir contaminado, inclusive, esse uniforme para o ambiente de manipulação. Então, de preferência que fosse feita uma lavagem dentro, né, do serviço de alimentação, uma lavanderia dentro, ou designado para uma lavanderia que só lavassem esses uniformes dos funcionários. Os manipuladores devem fazer a lavagem cuidadosa das mãos, como a gente já falou também disso, né? Então, fazer a lavagem periódica das mãos, quando chega, antes e após manipular cada tipo de alimento, quando vai trocar de serviço, quando interromper o serviço para atender o telefone, quando foi ao banheiro, quando foi fazer trocou de atividade, fazer a lavagem das mãos várias vezes. Então, instruir os manipuladores da importância da lavagem das mãos e da higienização também das mãos, né? A gente já falou disso. Os manipuladores não devem fumar, não devem falar desnecessariamente, não ficar cantando, assobiando, né? Então, aquela pessoa muito feliz, que está o tempo todo cantando, assobiando, falando, brincando, não é adequado isso. Você não pode controlar a felicidade daquela pessoa, não deve fazer isso, mas deve orientá-la a não ficar falando, brincando o tempo todo, porque isso vai levar à contaminação. Né? Essas vias aéreas são grande fonte de contaminação. Se a pessoa ficar o tempo todo brincando, assobiando, cantando, isso vai estar espalhando contaminação sobre os alimentos, sobre as bancadas, né, que ela está fazendo. Evitar tossir, expirar, comer no ambiente de manipulação, evitar manipular dinheiro, então a pessoa que está no caixa não deve ter contato com os alimentos, né? Os manipuladores devem manter os cabelos presos e protegidos em redes, então aquela rede de proteção para os cabelos. Não permitido o uso de barba, né? Então uma pessoa deve retirar a barba, fazer a barba diariamente. Esses cuidados de higiene pessoal vocês vão ter que orientar os manipuladores. Orientar os manipuladores a manter as unhas cortadas, não usar adornos dentro do serviço de alimentação, tirar a barba diariamente para os homens, né? Manter os cabelos presos. Então, tudo isso vocês vão ter que orientar os manipuladores, capacitar e orientar os manipuladores sobre os cuidados de higiene pessoal, manipulação higiênica dos alimentos e sobre esses cuidados para evitar a transmissão de doenças por alimentos. Então, isso é necessário fazer o treinamento dos manipuladores periodicamente. Vocês, como responsáveis em serviço de alimentação, vão fazer esse serviço, né, de treinar os manipuladores periodicamente. No mínimo, o manipulador tem que ser treinado quando chega, né, antes de ter acesso, quando ele é contratado, ele vai receber um treinamento e periodicamente, no mínimo uma vez por ano, ele vai ser treinado. E esse treinamento tem que ser registrado, que ele recebeu o treinamento, esse registro vai ser armazenado lá no manual de boas práticas, né? Independente se faz 50 anos que a pessoa trabalha no restaurante, ela vai ter que receber treinamento uma vez por ano para saber, né, e relembrar dos cuidados necessários da manipulação higiênica dos alimentos. Okay? Então, aqui algumas imagens sobre os manipuladores, né? Então, a parte de higiene, né? Os manipuladores, quando vão no banheiro, então, tocam na caixa de descarga, isso pode ser uma grande fonte de contaminação, né? Sempre vai ter contaminação no sanitário, né? E fazer adequadamente a lavagem das mãos antes de retornar a manipulação dos alimentos, fazer a higienização antisséptica com álcool, também, como a gente falou. Né? E aqui a imagem da pessoa adequada para a preparação de alimentos. Então, vocês hoje, né, todas preparadas, aí cheio de adubos, quando vocês vão para a aula, né, maquiadas. Então, isso não é adequado, né? Você deve chegar no serviço de alimentação e se apresentar para
a manipulação adequada do alimento. Então, vocês, quando estiverem trabalhando, fazendo estágio, dessa forma que vocês devem se apresentar. Com a touca de proteção, sem maquiagem, sem adornos, sem unhas pintadas, né? Adequadamente preparadas para manipulação dos alimentos. Muito importante mostrar esse profissionalismo de vocês já nos estágios, chegar nos estágios já preparadas para trabalhar e manipular alimentos, não chegar nos estágios sem nenhum tipo de orientação. Então, vocês já vão com essa informação e cheguem lá, se apresentem como profissionais para fazer o estágio. Tá? Cuidados com as matérias-primas, ingredientes e embalagens. A recepção das matérias-primas, né, deve ser realizada em área protegida e limpa, como a gente viu lá na planta baixa do serviço de alimentação. Então, tem uma área apropriada para recepção das matérias-primas, área onde você vai recepcionar, vai inspecionar, vai verificar a temperatura que chegou essa matéria-prima, vai verificar a embalagem, se chegou a embalagem íntegra, não chegou rasgada, se não está fora do prazo de validade, se não está com aspecto ruim. Então, você vai fazer toda essa verificação na área de inspeção e depois vai direcionar para a área de armazenamento, para a câmara fria, para o congelamento. Matérias-primas, ingredientes e embalagens reprovados ou vencidos, né, fora do prazo de validade, devem ser devolvidos ao fornecedor. Se naquele momento não é permitido fazer a devolução, de alguma forma não pode devolver naquele momento, você vai identificar que aquilo está impróprio para o consumo e vai armazenar separadamente, para não ser usado, deve ser identificado e evitado o uso, porque pode ser uma fonte de contaminação. As embalagens têm que chegar íntegras, né? Não chegar assim amassadas, danificadas, sujas, rasgadas. Isso aqui não deve ser recepcionado em um serviço de alimentação. A embalagem tem que chegar íntegra, com todas as informações necessárias. Né? O rótulo dos alimentos é muito importante. Uma das recomendações do Códex, né, as informações das embalagens dos produtos. Então, tem que vir com o nome, com o conteúdo, com o volume, com a origem, a lista de ingredientes que tem naquele produto, o lote, a data de validade, o endereço do fabricante. Então, todas as informações necessárias têm que estar no rótulo para você conseguir identificar aquele produto, aonde veio, o que tem naquele produto, certo? Não receber produtos que não estejam na embalagem original e que também estejam danificados, amassados ou perfurados. Sobre essa parte também de recepção, né? Então você vai fazer aquela inspeção na área de recepção, verificar a temperatura, fazer o registro da recepção, quem é o fornecedor, a temperatura que chegou, o aspecto que chegou esse produto, se chegou com um aspecto adequado ou não, né? E vai fazer e vai armazenar no armazenamento da acordo com a temperatura. Então aqui algumas recomendações de temperaturas que devem ser recepcionados os produtos, por exemplo. Carnes e aves podem ser recepcionados até 10 graus. Se chegar acima de 10 graus, não devem ser recepcionados. Isso significa que o material ficou muito tempo exposto a uma temperatura inadequada. Então, até 10 graus podem ser recepcionados. E, preferencialmente, que ele chegasse a 4 graus, abaixo de 5 graus, que é a zona segura. Né? Se acima de 5 graus já está na zona de risco. Frutos do mar e peixes devem chegar a ser recepcionados até 3 graus, devem estar refrigerados até 3 graus. Leite in natura, até 10 graus. Massas frescas, que não são massas secas, devem chegar também até 10 graus. Produtos congelados devem chegar congelados a menos 18, uma tolerância até a menos 12. Embaixo disso não deve chegar descongelado, mole, vazando. Isso também não deveria ser recepcionado. Os ovos, né, temperatura ambiente, mas o recomendável é que ele chegasse também refrigerado. A temperatura adequada da manutenção dos ovos é a 10 graus. Então, o ideal é que ele chegasse a 10 graus, mas pode chegar a temperatura ambiente, porque o ovo é menos perecível. E alimentos secos, enlatados e tal, pode chegar a temperatura ambiente. Então, algumas recomendações de recepção aí. Ok? Essa parte também de armazenamento, de recepção de matérias-primas, né? As áreas de armazenamento de matérias-primas devem ser mantido limpo, organizado, para garantir a proteção contra a contaminação. Então, toda a área de preparação deve ser limpa, higienizada, organizada, de acordo com a entrada do produto, adequado que você organize os produtos, aquele que chegou primeiro para ser consumido primeiro, aquele que chegou depois para ser consumido depois. Na verdade, o mais adequado é que você classifique os produtos pela prazo de validade, aquele que vai vencer primeiro, você coloca na frente daquele que vai vencer depois, né?
Mas aqueles produtos que não têm prazo de validade, você vai seguir a ordem de entrada, que é o first in, first out, né? Ou FIFO, né? Ou FIFO, que é primeiro que entra, primeiro que sai, certo? Primeiro que entra deve ser consumido primeiro produto, de acordo com o prazo de validade. O armazenamento não deve ficar direto em contato com o chão, deve ficar sobre pallets, né, esteiras, prateleiras, você não deve armazenar os produtos no chão, porque o chão é um ambiente mais frio, isso vai propiciar ao condensar a umidade do ar e levar à contaminação. Esses pallets, esses estrados, essas prateleiras não devem ser de madeira, deve ser de material liso, material resistente, impermeável, que possa ser lavado com frequência. Então, aqui algumas imagens também do armazenamento adequado. Né? Então, aqui uma câmara de refrigeração, onde faz a recepção, o armazenamento de produtos de verduras e frutas. Né? Então, você fez já a higienização disso aqui e armazena nessa área de armazenamento, já identificado quando foi recepcionado, até quando deve ser consumido, certo? Então, em materiais aqui, ó, organizado, sem contato com o chão, classificado e organizado de acordo com a entrada. Então, isso aqui é um produto que não tem validade, é feito o consumo e a classificação por ordem de entrada. Então, aquele que entrou primeiro vai ser consumido primeiro. Produtos, outros gêneros alimentícios, da mesma forma, não ter contato com o chão, que estão sobre estrados, né, estrados plásticos, esses pallets aqui, né, esses estrados são plásticos, não são de madeira, porque de madeira propicia a contaminação. Os produtos devem estar organizados, classificados por tipo de produto, por prazo de validade, então aqueles que vão ser primeiro ser colocados na frente. Evitar o contato direto dos produtos com o chão, porque o chão é frio. Evitar o contato com a parede, não deve ficar encostado também no fundo da parede, porque muitas vezes a parede é fria. Essa diferença de temperatura faz condensar a umidade do ar e vai facilitar a proliferação de fungos, na maioria das vezes, algumas bactérias que podem contaminar esses alimentos. Ok? Sobre o preparo dos alimentos. Sobre o preparo dos alimentos. Ter quantitativo de funcionários, equipamentos, utensílios em volume compatível com aquilo que você manipula, com o volume de preparações que você faz no serviço de alimentação. Okay? Funcionários e quantitativo de material em volume compatível. Evitar o contato direto entre alimentos crus, semi-preparados e cozidos, ou prontos para o consumo, contaminação cruzada, a gente falou evitar a contaminação cruzada dos alimentos que ainda vão ser preparados e dos alimentos que já estão prontos para o consumo. Os funcionários que manipulam os alimentos crus devem realizar a lavagem periódica das mãos, né? A gente já falou disso, antisepsia, está sempre lavando as mãos para evitar a contaminação. Quando os alimentos, matérias-primas, ingredientes não forem usados em sua totalidade, for aberta a embalagem, não for usado tudo, deve ser adequadamente acondicionados e identificados. Então, produtos que vêm em uma embalagem que permita abertura e fechamento, então, adequado que se mantenha na embalagem original. Antes de abrir, você fez a higienização da embalagem e essa embalagem tem lá a identificação, tem prazo de validade, tem lá quanto tempo deve ser consumido após aberta. Então, você vai escrever lá, vai colocar uma etiquetinha quando foi aberta, isso é adequado que você faça para saber quanto tempo você pode consumir após aberta. Isso já tem, geralmente, a instrução do fabricante. Então, quando é um produto que permita abertura e fechamento, você pode deixar na embalagem original. Se for um produto que não permita abertura e fechamento, por exemplo, um pacote, né, que vem muitas vezes um pacote com azeitona, tem a salmoura, né? Então, se abriu aquele pacote, você não consegue guardar naquele pacote, não pode mais fechar, não tem como fechar. Então, você vai ter que transferir daquele recipiente para um recipiente que permite ser fechado. Por exemplo, produtos em salmoura, como azeitona, como produtos enlatados que estão em uma salmoura, devem ser transferidos junto com essa salmoura, a azeitona, e a salmoura tem que ir junto, porque essa salmoura evita a contaminação, né? Mantém a conservação do produto, então você transferir junto todo o conteúdo. E identificar aonde você transferiu, que produto é, qual era o prazo de validade, qual era o fabricante, e quando foi aberto e até quando que deve ser consumido, ok? Então, quando a embalagem que possa ser aberta e fechada, mantém a embalagem original. Se não puder fazer abertura e fechamento, retirar da embalagem, colocar em outra embalagem que possa ser fechada e colocar as informações sobre o produto, quando foi aberto, quando foi fracionado, até quando deve ser consumido. Okay? Preparo dos alimentos.
proceder à adequada limpeza das embalagens, que eu falei sempre que você for abrir uma embalagem. Provavelmente quando chega e vai para a área de armazenamento, você já deveria fazer uma lavagem, uma limpeza das embalagens, uma limpeza com álcool 70, com clorito, nesse momento que a gente está da pandemia, né? Então, as embalagens podem ser um risco também de contaminação, então você deve fazer a higienização de tudo que você recebe em casa, e em um serviço de alimentação também, fazer a higienização com pano com clorito, ou com álcool 70, fazer toda a higienização das embalagens antes de armazenar. Se não foi feito antes, fazer também antes da abertura, fazer a higienização adequada das embalagens. Okay? O tratamento térmico dos alimentos deve garantir que o alimento atinja no mínimo 70 graus. A gente viu isso, né? No mínimo tem que atingir 70 graus. O reaquecimento deve atingir 70 graus também. As sobras limpas que podem ser reutilizadas tem que atingir o mínimo de temperatura de reaquecimento. Temperaturas inferiores podem ser utilizadas no tratamento térmico, desde que uma combinação de tempo que seja suficiente para assegurar a qualidade higiênico-sanitária. O adequado que seja 70 graus por no mínimo 2 minutos. Se for usar temperaturas mais baixas, tem que usar um tempo mais longo, mas no mínimo 70 graus seria o mais recomendado. Ok? Está mostrando aí na imagem. E fazer o registro da temperatura que for usar. Preparo dos alimentos, né? Então, sobre as gorduras utilizadas para a fritura, o óleo utilizado para a fritura. Então, tem que ter medidas que garantam que esse óleo não constitua uma fonte química de contaminação para os alimentos. Os óleos, se você aquecer eles, sobreaquecer por muito tempo, utilizar esse óleo por várias vezes, reutilizar vários aquecimentos, ele pode produzir compostos tóxicos nesse óleo e constituir uma fonte de contaminação para os consumidores. Então, adequado que seja feita a troca periódica desses óleos. Os óleos não devem ser aquecidos acima de 180 graus, porque vai sofrer alteração. Na verdade, os óleos, quando são sobreaquecidos, eles produzem compostos furâmicos. Principalmente se ele tiver resíduo de alimento, ele vai produzir esses compostos furâmicos, que são tóxicos, carcinogênicos, né? Então, não devem ser aquecidos a temperaturas acima de 180 graus. Ser trocados periodicamente, sempre que houver alteração sensorial, que você percebeu que mudou de cor, que mudou de cheiro, que mudou de aspecto, ficou mais turvo, então deve fazer a troca. Principalmente se houver a formação de fumaça, então significa que o óleo está queimado, tem resíduo, material que está sendo carbonizado, e isso propicia a formação de compostos tóxicos. Se vier a formação de espuma, também fazer a troca desse óleo. Já existem alguns equipamentos que monitoram, né, a mudança de cor do óleo e indicam a necessidade de fazer a troca do óleo. Então, se possível, ter um equipamentozinho desse é muito importante para auxiliar nesse ponto de troca do óleo. A legislação em si, ela não traz exatamente o ponto, ela só coloca essa frase: medidas que garantem que o óleo e gordura não constituam uma fonte de contaminação para os alimentos. Nunca jogar o óleo no esgoto, né, como está mostrando aqui na imagem, não jogar na pia, deve ser armazenado num recipiente para a coleta de óleo. A gordura que sai da caixa de gordura também deve vir para esse recipiente. Então, nunca jogar na pia nem no esgoto, porque isso aqui vai ser uma fonte de contaminação para o esgoto, para a água, para o meio ambiente. Você vai fazer a coleta, e tem várias empresas que fazem a coleta dessas gorduras que já foram usadas para fazer outros fins, sabão, reciclagem, biodiesel, pode ser feito com essas gorduras. Ok? Ainda sobre o preparo de alimentos congelados, né, antes de você fazer o tratamento térmico, antes de você cozinhar, ou antes de fazer aquilo que vai fazer o uso desse alimento congelado, você tem que providenciar o descongelamento adequado, né? Deve-se proceder ao descongelamento adequado. Qual é esse descongelamento adequado? A gente já falou disso, né? O descongelamento adequado é sobre refrigeração. Nunca deixar aqui em cima da bancada. Tirou o peixe aqui, colocou no recipiente e fica em cima da bancada, disputa a temperatura ambiente. Então, isso não é adequado. O adequado é você descongelar sob a refrigeração, se antecipar, já sabe que vai preparar. Em serviço de alimentação, isso é muito comum, porque tem já o cardápio da semana, então sabe o que você vai se preparar no dia seguinte. No dia anterior, já tira da câmara de congelamento e coloca na câmara de refrigeração, aonde ele vai ficar ali abaixo de 5 graus e vai descongelar lentamente. Esse é o descongelamento adequado, ok?
Os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e temperatura que não favoreçam a contaminação microbiana. Que tempo e temperatura é essa? Se for alimento quente, ficar acima de 60 graus. Por quanto tempo? Por no máximo 6 horas. Isso também varia um pouco de alimento. Tem alimentos que não podem ficar 6 horas acima de 60 graus. Então, varia um pouco de cada tipo de alimento. Se tem alguns alimentos que, se você deixar 6 horas acima de 60 graus, você vai desonerar, né, vai alterar as características organolépticas, características sensoriais do alimento, mas evitar essa contaminação. Então, ele pode, né, em termos de contaminação, permanecer acima de 60 graus por até 6 horas, que ainda evita a contaminação. Se o alimento for servido após 6 horas, né, ou num intervalo de tempo muito longo entre o preparo e ele ser servido, você deve refrigerar esse alimento e depois reaquecer acima de 70 graus, certo? Se for armazenar a frio, tem que ficar armazenado abaixo de 5 graus, de preferência a 4 graus, certo? Com temperaturas abaixo. Sobre ainda o preparo, a parte de refrigeração, quando você vai resfriar um alimento, no processo de resfriamento, deve minimizar o risco de contaminação cruzada. Então, durante o resfriamento, você deve ter cuidado com aquilo, né? De não entrar em contato com alimentos crus, com alimentos já preparados. E a permanência em temperaturas que favoreçam, ter cuidado para minimizar a permanência na zona de risco, em temperaturas que favoreçam a multiplicação microbiana. Você tem que garantir que o alimento preparado deve ser reduzir a temperatura de 60 para 10 graus, no máximo em 2 horas. Após esse tempo, ele vai ser armazenado abaixo de 5, se for um alimento refrigerado, ou abaixo de menos 18, se for um alimento congelado. Mas a refrigeração tem que acontecer no máximo 2 horas. Então, você tem 2 horas para tirar o alimento de 60 graus e deixar ele a 10 graus. Esse é o tempo máximo que ele pode permanecer na zona de risco. Ele vai reduzir de 60 para 10, então ele vai estar passando pela zona de risco. Ele pode passar, no máximo, em 2 horas nessa zona de risco. Como que a gente facilita essa refrigeração? Fracionando o produto. Dividir em porções menores, como o serviço de alimentação daquelas caixas para alimentos, naquelas caixas brancas, onde você vai fracionar o seu alimento, vai para dispor, né, na câmara fria de maneira melhor, em frascos mais rasos, que vai facilitar essa troca de temperatura. Ok? Prazo para consumo de um alimento preparado, né? Então, se for conservado abaixo de 5 graus a 4 graus Celsius, no máximo por 5 dias. Tem diferentes produtos, tem diferentes prazos, na verdade. Mas, de modo geral, alimentos preparados conservados sob refrigeração, aí em temperaturas de 4 graus, ou abaixo de 5 graus, né? Até 4 graus, aí, devem ser conservados em no máximo 5 dias, devem ser consumidos em no máximo 5 dias, não mais que isso, certo? Sempre que preparou o alimento, colocar as informações, foi preparado tal dia, que produto é, quais são os ingredientes que tem lá, né, para saber que deve ser consumido em no máximo 5 dias. Alimentos para serem consumidos crus devem ser adequadamente higienizados, a gente falou disso já na higienização, aquela aula de controle das contaminações, né? Então, para a higienização, a gente vai usar de alimentos, né, de produtos vegetais, só o cloro, tem vários derivados de cloro que pode ser usado, mas é só o cloro que é recomendado pelo Ministério da Saúde. A dose recomendada, aquela dose de 200 ppm ou 200 miligramas por litro, né, por pelo menos 10 a 15 minutos, certo? Então, vocês já aprenderam a fazer o cálculo, usar a dose adequada dos produtos derivados de cloro para fazer a higienização de alimentos crus. E aqui as temperaturas de armazenamento e o prazo máximo para consumo. Então, pescados crus que foram armazenados a 4 graus, no máximo um dia, certo? Senão tem que ser congelado para permanecer mais tempo. Carnes bovinas, suínas cruas também, no máximo 3 dias, ficarem a 4 graus. Alimentos cozidos a 4 graus, 3 dias, né? De forma geral, até 5 dias, como está dizendo ali, mas muitos deles até 3 dias, que podem também sofrer alteração. Pescados cozidos um dia, sobremesas, doces, 4 graus, 5 dias, produtos frios e laticínios, a 4 graus, 3 dias, produto de maionese, mistura desses produtos também, no máximo um dia, porque é um produto bastante perecível, né? Ovos in natura devem ser armazenados a 10 graus por no máximo 14 dias. Ok? Ainda nessa parte de armazenamento e transporte dos alimentos, os alimentos para o transporte o armazenamento deve ser adequadamente identificados e protegidos contra a contaminação. Então, para armazenar
ou transportar, identificar o produto, o que é, quando foi preparado, né, até quando deve ser consumido, tampar, nunca armazenar produto na câmara fria ou para transporte aberto, então, sempre tampado o produto, né? Então, tem muitas vezes os alunos perguntam nas aulas se a tampa, né, se pode colocar a tampa no alimento quente, se a tampa não vai ser uma fonte de contaminação. Então, muitas vezes essa pergunta surge porque você tem a discussão de que o suor, né, quando o alimento ele solta, né, vapor de água porque ele está quente e a tampa está fria em ambiente de refrigeração, a umidade condensa na tampa e forma aquele suor, né, da evaporação da umidade. Esse suor pode escorrer de volta para o alimento. Então, muitas vezes isso é entendido, né, tem-se a ideia errônea que isso vai levar à contaminação. Então, essa evaporação e esse suor da tampa não levam à contaminação. O que acontece com esse suor? Esse suor essa evaporação vai arrastar a contaminação se tiver a tampa. Então, se a tampa não estiver bem limpa, a contaminação que está na tampa vai ser arrastada da tampa para o alimento. E isso vai levar à contaminação. Mas se a tampa estiver limpa, não vai ter problema nenhum. Vai evaporar a umidade, vai condensar na tampa e a umidade vai voltar para o alimento. Vai escorrer de volta para o alimento. Se a tampa estiver limpa, não vai levar a contaminação nenhuma. Agora, se a tampa estiver suja de fato vai levar a contaminação. Ok? As condições de armazenamento ou de entrega, né, devem ter condição de tempo e temperatura que não comprometa a qualidade sanitária do alimento. Então, o adequado seria que o transporte, por exemplo, nesses serviços de entrega, transportasse um alimento e ele chegasse à sua casa na temperatura de 60 graus, que é fora da zona de risco. Como isso não é possível, né, é aceitável que esse transporte aconteça em no máximo 2 horas. Então, se o alimento ficar, o alimento preparado, o alimento quente, para ser transportado nesses serviços de entrega, deve acontecer essa entrega no máximo em 2 horas, porque é o tempo aceitável, né, que o alimento permaneça na zona de risco, o alimento que foi preparado. Mas o adequado é que ele chegasse ainda quente, chegasse ainda a 60 graus. Os meios de transporte devem ser preparados, né, e higienizados frequentemente. Os veículos para transporte de alimentos, essas motos de entrega, os veículos para entrega, não devem ser usados para transportar outra coisa, outro tipo de carga que possam comprometer a qualidade sanitária, né? Aqui eu coloquei algumas imagens. Então, transportar em carro doméstico, aberto, né, os alimentos, alimentos prontos para o consumo, com alimentos crus, né? Então, isso aqui está totalmente errado, inadequado. Adequado é que você tenha um carro exclusivo para transporte de alimentos, adequadamente organizado, se for alguma coisa refrigerada, então que tenha câmara fria, se for alguma coisa quente, então ser transportado em uma caixa térmica, né, e que garante que seja entregue em até 2 horas. Essas motos de entrega, hoje tem muitos serviços de entrega, se popularizou isso. Antigamente o serviço de entrega era próprio do serviço de alimentação, então o próprio restaurante tinha seus entregadores. Isso ficava mais fácil do serviço de alimentação ter controle sobre esses entregadores, então ele orientava melhor, ele fiscalizava a higienização dessas caixas, podia fazer a higienização da caixa lá do transporte periodicamente, pegava as caixas, fazia a higienização uma vez por dia ou cada 2, 3 dias, fazia a higienização adequada e só transportava alimentos. Hoje, esses serviços de entrega, muitos deles, né, como esse REP, transporta N coisas. Então, o mesmo entregador transporta embalagens diversas, enfim, de produtos, pacotes, transporta alimentos, coloca tudo na mesma caixa. Então, isso de certa forma, um problema. Se vocês forem trabalhar em um restaurante, em um serviço de alimentação que trabalhe com esses aplicativos que façam a entrega, então procure ter contato com esses entregadores, orientar, conversar, né? Se oferecer para fazer a higienização das caixas térmicas periodicamente, porque muitas vezes os entregadores que circulam naquele serviço de alimentação são os mesmos, né? São frequentes entre os mesmos. Então, você ter uma orientação com esses entregadores também é interessante para você evitar a contaminação. Porque se chegar contaminado na casa do cliente, quem vai responder é o serviço de alimentação e não o entregador. Ok? Ainda nessa parte de exposição de alimentos prontos para o consumo, então a área de exposição deve ser organizada, ser mantida em condições higiênico-sanitárias que não permitam também essa contaminação. Os manipuladores, né, devem fazer asepsia adequada das mãos, né? O uso de utensílios não deve ter contato direto com o alimento, né? O uso de utensílios ou usar luvas descartáveis e tá, né, com as mãos limpas e assépticas, né, sem contaminação.
os utensílios para alimentação, né, para consumo, para ser servido, devem ser descartáveis ou feitos de material não descartáveis que possam ser higienizados, ou materiais gerais que podem ser lavados e higienizados. Okay? Então, aqui algumas imagens da exposição de alimentos. Né? Então, uma imagem inadequada. O que tem de inadequado nessa imagem? Self-service exposto aqui, que a gente vê muito em muitos serviços de alimentação, né? Aberto, a pessoa falando, né? A pessoa se servindo aqui, ó, encostando a manga da camisa no alimento, tá passando para o outro lado que a mão, né? Possivelmente usou o talher de um outro alimento para servir dois tipos de alimentos, né? Com o mesmo talher, encostando a manga da camisa no alimento. A mulher a mesma coisa, aqui pegando o recipiente do outro lado, que não é adequado. Então, é adequado que ele se servisse de um lado e depois do outro lado, certo? Ele passasse dos dois lados se servindo, que aí é evitar ele estar se debruçando sobre o alimento, né? Está se colocando em cima desses alimentos da área de exposição. As duas pessoas falando, aqui tem moscas, o cara aqui sobeando, né, o outro cliente coçando a cabeça em cima dos alimentos, então isso aqui está completamente inadequado, né? A forma adequada seria ter um expositor desses que tem um visor de vidro aqui, né, que impede que a pessoa se debruce sobre o expositor do self-service. Ele vai ter acesso por essa abertura aqui embaixo. Certo? Vai ter acesso só nessa abertura. Vai passar de um lado, vai ser servir, depois vai passar do outro lado e vai ser servido, certo? Esse protetor, né, que fica aqui, não é também um expositor a frios, que muitas vezes as pessoas colocam aqui em cima produtos, salada, temperos, tudo aquilo que é refrigerado fica aqui em cima. Inadequado colocar coisas aqui em cima. O que for de pratos frios tem que ficar no expositor a frio. Aqui em cima não é um local de exposição de alimentos, porque aqui tem o vapor, né, dos alimentos que soltam, aqui fica brevemente aquecido, fica com uma leve temperatura de aquecimento. Um local ideal para proliferação. Se você colocar alguma coisa refrigerada que vai ficar aqui em cima, não vai ficar refrigerado, vai ficar na zona de risco e vai ser um ambiente de contaminação, de proliferação de micro-organismos, certo? Que temperatura tem que ficar esse expositor? Ficar no mínimo a 60 graus. Né? Tem que ficar acima de 60 graus, no mínimo 60 graus. Expositor a frio, ficar abaixo de 5 graus, certo? Aí sobre também a parte de higienização dos utensílios que não foram descartáveis, fazer o descarte, né, do resto de alimento, fazer a adequada lavagem, né, enxágue, higienização com álcool e colocar lá para fazer, para secar, né, para secar o material sem estar secando com panos também que não é adequado. Alguns restaurantes têm umas caixas térmicas também que você coloca o prato já aquecido. Eu já vi em alguns serviços de alimentação, inclusive serviços de alimentação simples, que no próprio self-service aqui, do lado do self-service, tem uma caixa térmica onde ficam guardados os pratos, onde ficam guardados os talheres acima de 60 graus. Isso é muito adequado, causa uma boa impressão. O cliente vai pegar o prato quente, né, previamente aquecido a 60 graus, não vai se queimar nessa temperatura, e vai garantir que está evitando a contaminação. Ok? Documentação e registro. Então, a documentação necessária é um manual de boas práticas. Né? Todo serviço de alimentação é obrigatório dispor do manual de boas práticas e dos POPs, nos procedimentos operacionais padronizados. Sobre a elaboração do manual dos POPs, trata a EDC 275, tanto para os estabelecimentos industrializadores quanto para o serviço de alimentação. E a gente vai falar um pouquinho mais na segunda parte da aula. Os POPs, né, que são os procedimentos operacionais padrão, eles devem conter a sequência, as instruções sequenciais para as operações e a frequência de execução que deve ser feita aquela atividade, quem é o responsável por fazer a atividade, o cargo, o nome, a função dessa atividade, certo? E esses registros têm que ser mantidos no manual e o registro da atividade que foi executada tem que ser mantido por no mínimo 30 dias. Então, toda essa parte da documentação, registro, a gente vai abordar mais nessa parte da elaboração do manual e dos POPs. Tem alguns POPs que são obrigatórios para o serviço de alimentação e tem outros POPs que são obrigatórios para as indústrias de alimentos. Okay? E aí a gente vai entrar nisso aqui, que é a parte 2. Okay? Então, vou encerrar aqui e a gente já torna para a parte 2.